para completar novidades sobre o impasse na renovação do contrato entre Flamengo e Arrascaeta, tem as últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora mudar de assunto e te atualizar sobre Arrascaeta e Flamengo. O impasse continua e tem se tornado público. Primeiro, queria destacar uma reclamação do Arrascaeta nas redes sociais. Tem muito torcedor cobrando o Arrascaeta pelo gol desperdiçado contra o Central Córdoba. O Arrascaeta faz 1-0, mas logo depois, cara a cara com o goleiro, desperdiça a chance de fazer o 2-0 e o gol fez falta, à medida em que o Flamengo empatou com o Central Córdoba e vai para as duas últimas rodadas da Libertadores precisando de 2 vitórias. O Arrascaeta não gostou das críticas e disse o seguinte, abre aspas, futebol tem memória curta e se passa do bom ao ruim muito rápido e vice-versa. É pés no chão, no final só vence quem tem união. Já o Flamengo, em meio às especulações de que o Arrascaeta pode virar reforço do Cruzeiro, resolveu se pronunciar através de uma nota. Abre aspas para o Flamengo informa que foi procurado pelo agente do atleta Arrascaeta e está ciente dos seus anseios. O clube tratará do tema relacionado ao seu contrato, que se encerra em dezembro de 2026, no momento mais apropriado, conforme o planejamento interno. É o Flamengo demonstrando que não tem pressa para renovar esse contrato, apesar da vontade do Arrascaeta e apesar das especulações, o Flamengo mantém o seu ritual. Acho preocupante, acho problemático, acho que o Flamengo deveria acelerar o processo, até porque o Arrascaeta tem dado mostras de que segue jogando em altíssimo nível. Se mais para frente, por exemplo, no ano que vem, quando quiser renovar o contrato, o Arrascaeta disser que não renova, o Flamengo vai correr o risco de perder um craque como ele na metade do ano que vem. Ele poderá assinar um pré-contrato para se mudar de graça em 1º de janeiro de 2027. Mas, meu amigo Paparazzo, o Cruzeiro não desiste do Luiz Araújo? Como é que tá essa história aí? Isso aí é uma situação que o Cruzeiro quer o Luiz Araújo. Tem informação diferente, hein? Ah, é? Essa informação foi... Quem é que trouxe essa informação do Cruzeiro, do Luiz Araújo? Conversei. Foi o GE, não foi? Conversei com as pessoas. Não sei quem foi que trouxe. Eu conversei com algumas pessoas do Cruzeiro hoje a respeito dessa situação do Luiz Araújo. Eles falaram que tiveram, de fato, o interesse no Luiz Araújo naquela época, início do ano. Naquela época, chegou a ter uma conversa com o Flamengo, inclusive, que acabou não avançando. Mas hoje, o foco deles está em outro jogador. Está no jogador do Atlético Nacional, no Inestrosa. Né? Que o Flamengo desistiu. Com aval até do Leonardo Jardim, tá? Até com aval do treinador já, e falaram que não tinha absolutamente nada em relação ao Luiz Araújo nesse momento. Foi que 2 pessoas de dentro do Cruzeiro me passaram e uma pessoa próxima ao técnico Leonardo Jardim também. Disseram que neste momento não tem interesse do Cruzeiro no Luiz Araújo, o foco deles está nesse jogador, no Inestrosa do Atlético Nacional. E aí, para completar, o Flamengo entende, o jogador foi oferecido, o Inestrosa foi oferecido ao Flamengo também, do Atlético Nacional. O Flamengo chegou a avaliar, mas entenderam que não se encaixa no esquema do Felipe Luiz, não prosseguiram com as negociações e o jogador deve ter sido oferecido ao Cruzeiro também, porque o Cruzeiro está se interessando. Eu não sei se o Flamengo depois vai se arrepender, né? Porque me falaram bem desse jogador. Agora, Inestrosa? Muito bom. Parece com o Ares jogando. Não é sacanagem, não. Ponta direita. É ótimo jogador. Muito e é o jogador realmente que o Flamengo precisava, né? Porque o Flamengo tá com alguns problemas aí. A gente falou outro dia, tem muitos pontas, mas não tem nenhum, porque tem um, né? Na verdade, o Plata tá voltando. Tem o Luiz Araújo, mas que não tá jogando de ponta. Aí tem o Bruno Henrique, que tá com problema, né? Da situação lá das apostas, e tá acredito eu que a cabeça tá abalado. Tem o Michael, que vive uma fase terrível e que, segundo a matéria do GE, está pensando em sair, deseja sair do Flamengo desde o início do ano. Também surge a possível informação de uma saída do Michael. O Cebolinha está lesionado e ainda assim também o Flamengo, segundo o GE novamente, não pensa em dificultar as saídas nem de Cebolinha nem do Michael. Agora, tem uma situação que é pior ainda, tá? E que me assusta muito. A notícia trazida pelo Globo Esporte sobre o Arrascaeta, tá? Que o Flamengo encerrou
negociações momentaneamente, encerrou conversas para a renovação contratual do meia Arrascaeta. Ele, inclusive, foi pego de surpresa com a resposta do clube sobre a paralisação das negociações. Uma proposta foi enviada pelo staff do Arrascaeta há 2 meses. A resposta do clube, porém, só veio nesta semana. Estava na mesa do BAP. Eu tinha falado aqui que estava na mesa do BAP e que eu acreditava que ia rolar. Pois bem, não rolou. O contrato dele vai até o fim de 2026. O jogador ficou surpreso. O Flamengo recusou a pedida. E desde ontem que eu estou sabendo disso, eu estava querendo apenas confirmar com alguém do Flamengo, não tive essa confirmação. Mas ontem eu recebi uma ligação de uma pessoa próxima do Arrascaeta, que me falou que estava muito chateado, o jogador muito chateado, sem entender o que ele precisa fazer mais para o Flamengo valorizar e para o Flamengo pensar numa renovação. E que o Flamengo renovou jogadores que não estavam nem, que estavam recém-lesionados, que não estavam nem, não tinham nem perspectiva se iam ou não vingar, que ele está vivendo um grande momento. Né? Hoje ele é o principal jogador do Flamengo, né? Por questão de gols, de assistências. Tá jogando muito. Ele tem, você tem noção, ele nos últimos 7 jogos ele tem 10 participações diretas em gols. São 7 gols e 3 assistências. Então o Arrascaeta é o artilheiro do time no momento, vive um grande momento. Isso credencia ele para ser renovado? Não, nunca credencia, mas ele é craque. E craque, camisa 10 do time, a gente segura. E tem uma situação que é pior ainda, porque se o Flamengo está procurando o famoso substituto para o Arrascaeta, mas pode perder o Arrascaeta, então como é que o Flamengo está procurando uma opção para ele, mas não se preocupa em segurar aquele que é o seu principal jogador? Eu, sinceramente, eu não consigo entender essa situação. Tem uma outra notícia que trouxeram ainda agora. Então, notícia é essa que está na tela aí, ô Papo? O Flamengo recusou a renovação com o Arrascaeta? Isso aí, recusado. E eu tô tentando acreditar nesse troço. Não, eu não consigo acreditar também. Ontem eu recebi uma ligação. Eu vou te passar, Raíssa, mas é que ontem eu recebi uma ligação de uma pessoa muito próxima do Arrascaeta que me pediu para eu ligar para ele depois, mas falou: olha, a situação está muito estranha, o jogador está chateado. Eu acabei que não liguei, eu também não tive tempo para apurar. Tem dias que a gente está com a vida corrida. Eu tô com amigos que vieram dos Estados Unidos, estão aí. Então, como eu tô com uma galera aqui no Rio, você às vezes recebe a informação, você acaba... Cara, você perde aquela informação, mas me ligou ontem para falar: olha, a situação está muito ruim, o jogador está muito chateado. E agora saiu uma outra aqui, Raíssa, eu vou passar para você, que você deve com certeza ter alguma coisa nova. A Raíssa é muito bem informada com relação a Arrascaeta, aos gringos do Flamengo, que o atleta tem, olha só, tem uma do Michael para passar e essa do Arrascaeta aqui que eu separei. Vamos lá, ó. Que segundo o GE, o Flamengo não vai fazer esforço para manter o Arrascaeta após o fim do seu contrato, após 2026. Que a ideia era resolver a renovação do Arrascaeta logo após o Mundial de Clubes, mas a condução do processo afastou uma resolução e deixou a relação mais fria. A percepção é de incógnita total sobre movimentos de reaproximação para novas conversas no futuro. A diretoria não estabeleceu qualquer prazo para retomar as conversas com o staff do Meia. Tá? Em contato com o GE, o Flamengo esclareceu que não é questão de prioridade, mas sim de demanda de mercado. Pelo fato do contrato do Guilherme Varela se aproximar do fim, permitindo a assinatura de um pré-contrato, o Flamengo quis priorizar isso e o clube escutou os anseios do Arrascaeta e entende que tratará do assunto no momento pertinente e não agora. A nação rubro-negra tá certa aí, que foi deixado claro que o Flamengo não pretende avançar agora com essa renovação do Arrascaeta, mas a situação pode ficar complicada, porque se o Arrascaeta decidir, chateado, sair do clube, o Flamengo pode acabar aí se complicando, perdendo uma grande estrela da sua equipe, um ótimo jogador, e tem se mostrado cada vez mais que é uma peça muito importante nesse time do Flamengo. A gente sabe a qualidade que o Arrascaeta tem com as bolas no pé. É um grande jogador e o Flamengo não pode dar mole de perder esse atleta, principalmente para o exterior ou para clube daqui do Brasil, que seria mais complicado ainda. Deixe sua opinião nos comentários, não esquece de deixar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.